Um pouco mais sobre o panorama político do nosso país, né, haja vista que ele está bastante movimentado nos últimos tempos. Convidamos aqui o cientista político Paulo Kramer, que está aqui conosco. Paulo, obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal, Paulo. Obrigado. Paulo, inicialmente queria te perguntar o seguinte. O noticiário político que a gente tem mostrado aqui, todos os dias a gente mostra um pedaço, está bastante agitado. Você acha que o país corre algum risco institucional? Heródoto, eu considero muito, digamos assim, muito leve, né? Para não dizer leviana, essas afirmações de que as nossas instituições estão funcionando bem. Eu não acredito nisso. Para cada uma delas para as quais a gente olha, o executivo, o legislativo, o judiciário, e aí a gente precisa separar as pessoas da instituição, né? Você nota que essas instituições, elas estão funcionando mal, né? Quer dizer, elas não estão respondendo satisfatoriamente a esse momento de crise, de profunda crise política, ética e econômico-financeira que o Brasil está vivendo. Então, eu acredito que sim, as instituições estão em crise e que talvez, né, a saída, ou muito provavelmente a saída, será uma nova Constituinte. É exatamente isso que eu ia te perguntar nas sequências de raciocínio que está desenvolvendo. Pois não. Mas que tipo de constituinte? Um congresso constituinte, como sempre tivemos no nosso país, ou uma Assembleia Nacional Constituinte separada do Congresso? Olha, a gente sabe que é difícil, né? Parece aquela fábula de quem vai colocar o guiso no pescoço do gato, não é? Mas o ideal para o Brasil seria mesmo uma constituinte exclusiva, quer dizer, os constituintes, os parlamentares constituintes seriam eleitos apenas para aquela missão, né? E talvez até com uma cláusula, não é, na convocação dessa constituinte, de que aqueles constituintes se comprometeriam, não é, ou estariam proibidos de alguma forma a se eleger em 2 ou 3 eleições seguintes. Não é? Para justamente garantir a isenção desses constituintes, desses representantes. Eu já contei, eu já perdi a conta, senão já tivemos 7 ou 8 constituições, já não sei mais. Foram 7 ou 8, algumas são cartas otorgadas, como a gente aprende na escola. Isso, né? 37, né? 37, né? Mas de 24 do Império foi carta otorgada. O emendão de 69 da Junta Militar. Por aí afora. Isso. Mas te pergunto assim, por que uma Constituição no país dura tão pouco? Essa é de 1988. Né? E a gente está dizendo, olha, vamos ter que fazer uma assembleia. 95 emendas, Heródoto. 95 emendas? 95. A última foi justamente o teto do gasto público, né? Que foi votado no final do ano passado. Sim. Então veja, as nossas constituições, tem até aquela piada, né? O estudante foi falar com a bibliotecária, perguntando se ela tinha Constituição. Ela falou assim, não trabalhamos com literatura periódica. Está sempre mudando. Está sempre mudando, né? Há uma tentação, nós vimos isso, por exemplo, foi o ano que eu cheguei a Brasília, 87, né? 87, 88. Nós assistimos ali àquela tentativa de várias corporações, de funcionários públicos, de sindicalistas, de empresários, não é? De constitucionalizarem, garantirem o seu, vamos dizer assim, na Constituição. Então, a nossa Constituição ficou enorme, extensíssima, não é? E confusa também, não é? Quer dizer, me parece que uma Constituição deveria salvaguardar princípios gerais. Você lembra que ela estabeleceu juros em 12% ao ano? Lembro. Olha, eu diria para você o seguinte, quem estava certo com relação a essa Constituição e as consequências ruins que ela traria para o país era o hoje centenário, faria 100 anos, Roberto Campos. Dia 17 de abril, agora Roberto Campos faria 100 anos. Ministro durante o governo Castelo Branco, ele foi ministro do Planejamento, naquela oportunidade, junto com o ministro da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões, né? Ambos promoveram reformas institucionais importantes para o Brasil, inclusive a reforma agrária e o Estatuto da Terra. Foi no governo do Castelo Branco. Foi no governo do Castelo Branco, não é? E a independência do Banco Central. O Banco Central nasceu independente, depois o presidente que sucedeu o Castelo Branco, Costa e Silva, disse que o guardião da moeda era ele, não era o Banco Central, e aí acabou com a independência, né? Essas coisas do Brasil, né? Mas o Roberto Campos, ele dizia que esse desejo de constitucionalizar tudo, né, ia levar a uma situação de ingovernabilidade. E, a bem da verdade, a gente precisa lembrar também quem dizia isso à época era o então presidente da República, José Sarney. Dizia, olha, essa Constituição vai tornar o país ingovernável. Pois é. E de certa forma, como você lembrou, tem muitos artigos.
Eu, por acaso, li a Constituição da Bolívia. Tem mais artigos do que a Constituição. É enorme, já viu ou não? É enorme, mais que a nossa. E a gente percebe o seguinte, que a nossa Constituição não é um contrato social entre o Estado e o cidadão. Exatamente. Não é? Exatamente. Não é isso? Quer dizer, aí eu começo a colocar as coisas que deveriam estar usando aquele palavrão, na legislação infraconstitucional. Abaixo da Constituição. E aí, então, viabiliza como está acontecendo com essa aí. Concorda? Eu concordo com você. Veja, o constitucionalismo moderno, ele na sua gênese, no seu nascimento, ele se confunde com a própria história do liberalismo, né? E o liberalismo é uma doutrina de limitação do poder do Estado sobre o indivíduo. Né? Então, esse pacto, isso é que você se referiu tão bem, não é? Esse pacto limitando a interferência do Estado sobre o indivíduo é justamente o contrário do que buscam as nossas constituições. Elas procuram intervir num número cada vez maior de esferas, não é? E levando digamos assim, a essa crise institucional que nós estamos vivendo. Isso também é um pouco da nossa tradição. Outro dia teve aqui o presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes que aprovaram, você viu isso ou não? Não, o que é? A lei que regulamenta a gorjeta. A gorjeta, vi. Tem não sei quantos Isso teve repercussão no Congresso Nacional, lá em Brasília. Como é que isso chega? Como é que isso chega ao Congresso Nacional? Não é? Está regulamentado agora. Está regulamentado. O Brasil, Heródoto, a gente não tem muito para onde correr. Se você olha para a direita, tem o patrimonialismo. Se você olha para a esquerda, tem o corporativismo. Né? E no meio desse sanduíche fica o cidadão que paga impostos. Paulo, vamos continuar a nossa conversa. Olha, uma das notícias que nós gostaríamos de dar para você, eu vi agora há pouco um release. Release é quando a assessoria de imprensa faz uma notícia e manda para o jornalista, chama release. Eu recebi uma agora há pouco, estava vendo, da Câmara Municipal de São Paulo, dizendo que devolveu 30 milhões de reais, que ela economizou 30 milhões de reais nos 100 primeiros dias do mandato esse ano. É legal? Claro. É uma boa notícia? Claro. Mas quanto custa a Câmara Municipal de São Paulo por ano? Você sabe ou não? Eu já contei aqui. Ela custa quase 500 milhões de reais. Quase meio bilhão de reais. Se você pegar esse meio bi e dividir por 55 vereadores que tem aqui em São Paulo, veja quanto custa para cada um de nós, quanto custa cada vereador da Câmara Municipal de São Paulo. Por que eles não fazem o seguinte? Por que eles não cortam as mordomias deles pela metade? Larga carro, larga motorista, larga aquele monte de puxa-saco que tem em cada gabinete aqui, está lotado de puxa. Por que não corta? Pela metade, não estou falando para cortar inteiro, corta pela metade. Em vez de gastar 500, gastasse 250. Mas isso não, né? Aí eles mandam release para a gente, deve ter mandado para outros jornalistas, dizendo, olha, a gente economizou 30 milhões, não é bonito? Né? Por isso que eu estou contando isso para você, para saber que isso aí é grana que sai do seu bolso. Já a gente volta. Além das notícias que você está acompanhando aqui no nosso jornal da Record News, nós temos também nossos convidados para que façam análise e expliquem as coisas para a gente poder entender o país que a gente está vivendo. E como eu tenho dito a você, para você formar a sua própria opinião a respeito de todos os assuntos que são tratados aqui. Nosso convidado hoje é o cientista político Paulo Kramer, que está aqui conosco. Paulo, olhando agora um pouco mais para aquilo que os cientistas políticos chamam de conjuntura. Um momento atual. Momento atual. Vamos atravessar tal pinguela para chegar em 2018? Atravessar ou não vamos atravessar? Em que condições? Em que condições nós vamos chegar lá? Né? E com quem? E com quem? Bom, eu acredito que chegaremos lá com o atual presidente Michel Temer, de alguma maneira. Eu noto, conversando lá em Brasília, aqui em São Paulo, em outros lugares, não é? Com representantes das chamadas elites, né, empresariais, políticas e outras, né, eu percebo que existe uma grande dose de preocupação, não é, com essa crise institucional, política institucional se aprofundar, não é, a ponto de excluir do horizonte mais próximo, né, qualquer possibilidade de retomada do crescimento econômico e, portanto, do emprego. Como você sabe, nós já estamos com 13 milhões e meio de desempregados e isso deverá chegar, infelizmente, a 14 milhões, porque o emprego é o indicador que leva mais tempo para se recuperar. Sem dúvida. Primeiro as empresas desovam seus estoques acumulados e depois começam a pensar em contratar. Agora, Paulo, no passado, nós já passamos por outras crises, mas houve um descolamento da crise política da crise econômica, né? Ou a economia não sofreu tanto. Você acha que esse descolamento existe hoje ou a questão política está intimamente ligada à questão econômica? Por exemplo, se não passar a reforma da Previdência, o que vai acontecer?
Olha, se não passar a reforma da Previdência, a sinalização, não é, para o mundo dos negócios, dos investidores, não é de que o governo está fraco, não é, e não conseguiu entregar. Né? A gente precisa lembrar que o governo Temer, ele, por enquanto, pelo menos, é um governo fraco nas ruas e forte no Congresso. É verdade. Né? O Michel Temer foi 3 vezes presidente da Câmara, né? Não sei quantos anos, né? Vários anos presidente do PMDB, que é um dos maiores partidos do país. Então, realmente, ao contrário da sua antecessora, Dilma Rousseff, né? Daquele riscado ali ele entende. Não é? E com isso, várias medidas importantes, que eu considero importantes pelo menos, né, foram votadas. Eu diria para você o seguinte, com a chegada do Temer, a pauta do Congresso destravou. Não é? Então, não foi só aquilo que nós falamos aqui, aquela emenda constitucional que limita o gasto público à correção da inflação do exercício seguinte. Tivemos também algumas outras medidas infraconstitucionais importantes, como é o caso da lei de governança das estatais. Não é? E, então, assim, o governo Temer até agora tem sinalizado que está conseguindo fazer passar as suas propostas no Congresso. Quando chega na reforma da Previdência, a grande incógnita que se abre, né, Heródoto, se uma reforma assim que mexe tão profundamente com a vida de todo mundo, rico, pobre, remediado, né, se os legisladores terão coragem de votá-la, né? E aí eu chamaria... Não esquece que tem eleição ano que vem, né? Exatamente. Pessoal, todo mundo quer se reeleger, né? Agora, eu chamaria, viu, a atenção dos nossos telespectadores para o seguinte, Heródoto. Quando determinados políticos dizem que estão com medo, estão desconfortáveis, inseguros para votar a reforma da Previdência e afirmam que se preocupam com seus eleitores, na verdade não é bem assim. Eles estão preocupados com seus privilégios. Porque essa reforma da Previdência, e nenhuma reforma é perfeita, ela iguala, não é, as condições de funcionários públicos e trabalhadores do setor privado e estabelece como teto, hoje, aquilo que é o teto máximo de benefício pago pelo INSS, que são R$ 5.500. Quem quiser mais, quem quiser se aposentar mais, paga a previdência complementar, exatamente. Entendo. Mas as contas do Estado, para poder se acertar, precisa zerar ou atenuar ou derrubar um pouco o déficit da Previdência. Não tem a dúvida. Se não derrubar, o sistema fiscal não vai aguentar. Porque você imagina o seguinte, nós estamos agora sob um novo regime fiscal, não é? Do teto, não é? E esse teto, inicialmente, vale para 10 anos, renováveis por mais 10, vamos dizer assim, né? Se durante esse período o rombo da Previdência não parar de crescer, o que vai acontecer? Os compromissos do governo em pagar aposentados e pensionistas irão expulsar do orçamento a saúde, a educação, saneamento. Não é? É uma questão muito séria. A Previdência precisa ser reformada. Muito séria. Agora, também é muito fácil fazer campanha contra a reforma da Previdência. É fácil. O que eu noto é o seguinte, sempre as chamadas corporações, não é? Inclusive a minha, dos professores, a nossa, né, dos professores, não é? Elas não têm prestado bom serviço do ponto de vista do esclarecimento da população. Não é? O que a gente vê são corporações, muitas vezes de altos funcionários, que ganham super salários e têm super aposentadorias, manipularem a ignorância, a desinformação do pobre, que constitui o grosso dos pagamentos da Previdência Social. Porque, veja só, 2/3 dos benefícios pagos pela Previdência Social correspondem ao salário mínimo, não é? O pobre, é bom que se diga isso, submetido a longos períodos, como você sabe, na informalidade e também no desemprego, ele raramente consegue se aposentar por tempo de contribuição, ele não consegue juntar os papéis, os comprovantes, né? Ele vai para onde? Ele vai para a aposentadoria por idade, não é? Ganhando salário mínimo. Que é o piso da Previdência Social. Deve ter uns 23 milhões de pessoas aproximadamente recebendo o piso de um salário mínimo. Exatamente. Agora, tem também gente recebendo 40 pau, 80 pau de salário mínimo, não é? Pois é. Tá certo? Agora, você quer acabar com a minha aposentadoria? Eu estou recebendo 40 mil reais. Como é que você vem com essa reforma? Você ficou louco? Agora, veja só, essas pessoas que já estão recebendo isso, não é?
elas é direito adquirido, né? Elas, né? Vão continuar recebendo. Até porque se o governo tentar tirar isso delas, elas vão recorrer ao Supremo, lógico, não é? E vão ganhar. As corporações também estão presentes ali no judiciário, né? E vão ganhar, né? Você sabe que os economistas, Heródoto, você deve ter percebido isso aí ao longo dessas últimas décadas, desde a reconstitucionalização do país. Os economistas, eles inicialmente, os economistas do governo, tinham uma ideia de que eles poderiam fazer tudo, não é? E aos poucos eles foram aprendendo, né, que eles estavam esbarrando na ordem legal, na ordem constitucional, e hoje eles estão, digamos assim, mais cautelosos, né? Quer dizer, eles procuram fazer essas reformas mais pensando no longo prazo. Exatamente. E vamos ver se elas se efetivam. Paulo, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui no Jornal. Até a próxima. Até a próxima. Grande Muito obrigado. abraço.